Servidoras e servidores, estamos aqui em mais um programa Fala Saúde. Hoje com muita alegria, porque o nosso colaborador Juninho foi vacinado. Viva o SUS! Primeira dose concluída, com sucesso. Que dia feliz. Que dia feliz. E vamos então aí atrás dos nossos assuntos, saber o que está acontecendo aí em meio à saúde no Brasil e em Sorocity, né? Mesmo. Bom, vamos falar aqui já de sorteio, porque tá chegando, tá? Nosso sorteio na próxima semana aí vai tá acontecendo, o sorteio do nosso oxímetro. Quem ainda não participou, interaja com a gente nas redes sociais, participe e concorra aí a esse super brinde que é um oxímetro. Quem não quer hoje em dia, né? Eu quero. Né? Também falando de PL, tá? Vamos lá para as nossas hashtags. Hashtag AprovaPL2564. Hashtag Abrace a Enfermagem. Nossa profissão, como nunca, está aí visivelmente para todos, né? Sendo aí assunto polêmico no Senado, sendo falada aí constantemente da ação, uma boa visibilidade, sim, né? Sim, constantemente da nossa função aí, da enfermagem, do nosso cuidado, das questões da vacina, da aplicação. E nada mais justo nós estarmos aqui lembrando e cobrando os nossos representantes, sejam vereadores, deputados e senadores, a pressionarem a aprovação da PL 2564, que trata do que, Rebeca? Do nosso piso salarial da enfermagem, né? Isso, porque é uma luta já de longa data que os profissionais de enfermagem tenham aí um piso salarial da categoria, o qual a gente ainda não tem isso em lei, e nada mais justo do que ter a nossa profissão regulamentada e valorizada e respeitada. Pelo menos, né? Isso aí. E então a gente tem também aí assunto sobre CPI da Covid, né? Mas estamos em recesso. Uma pausa aí, pelo menos das sessões, né? Apesar da CPI continuar trabalhando. Sim, a CPI continua trabalhando. E qual a previsão de volta, Rebeca? 15 dias de recesso. E aí eles retornam daqui na próxima quinzena, né? Legal, ficamos aí aguardando, ansiosos, né? Que estamos acompanhando firmemente aí esse desdobramento da CPI da Covid. Passando então aqui para você, Rebeca, o que mais que vamos falar hoje no nosso programa? Hoje a gente vai começar um assunto bem interessante e importante, né? Um pouco mais voltado para os profissionais de enfermagem. A gente vai começar a conversar sobre o nosso código de ética profissional, né? Código que vai direcionar aí a nossa atuação profissional na área de enfermagem. Então a gente já aproveita para pedir para que vocês participem conosco, né, até da construção dessa nossa própria conversa. É importante que vocês tragam dúvidas, sugestões, se vocês tiverem temas dentro do nosso código de ética que vocês precisam que sejam abordados, que vocês querem que a gente dialogue um pouco mais, deixe uma mensagem para a gente nas nossas redes, que a gente vai conversar e vai ser muito bom essa troca, né? A gente sabe que todo mundo aprende com isso. É muito bom. Para a gente começar, a gente precisa falar que a gente teve um novo código de ética aprovado recentemente, né? Que foi a resolução COFEN 564 de 2017, que foi construída a partir de uma consulta também aberta aos profissionais. Os profissionais na época tiveram um período para que eles pudessem encaminhar sugestões, coisas que eles achavam importantes, alterações que eles achavam necessárias nesse nosso código de ética. Então foi uma construção assim aberta com esses profissionais, já era uma legislação bem antiga, precisava de algumas atualizações, que passou a entrar em vigor a partir de 2018, né? Então nosso novo código de ética dos profissionais de enfermagem, a resolução COFEN 564 de 2017.
É importante a gente reforçar isso porque, infelizmente, tem muitos profissionais que não acompanham muito essas mudanças, né? Essas atualizações, principalmente de legislação. E quando a gente vai falar sobre dúvidas, às vezes de teor técnico da nossa profissão, quero tirar alguma dúvida e você comenta com o profissional sobre o novo Código de Ética e ele nem sabe que já teve essa publicação desse novo Código de Ética. Então, importante a gente ter pelo menos acompanhar essas mudanças, né, Simone? Sim, até porque, né, Rebeca, como são assuntos muito técnicos, as pessoas, os próprios colegas de profissão não se atentam muito, né, para essa questão da legislação, do código de ética, né? A gente sabe que nós estudamos isso na nossa formação, mas com o longo da profissão, com a correria do dia a dia, a gente vai deixando isso de lado e acaba caindo no esquecimento muitas coisas, né? Sim. Também existe a evolução da sociedade, né, da nossa cultura, então essas atualizações são realmente necessárias para fazer sentido para o nosso contexto atual. Exato, né? Até porque uma das mudanças importantes que a gente teve dentro desse novo Código de Ética foi a introdução das mídias sociais, que não era uma realidade no Código de Ética antigo, mas que já é hoje para esses profissionais que exercem a enfermagem, né? Muito legal. Posso comentar também aqui algumas considerações que foram feitas nesse processo do novo Código de Ética? Pode, claro. Então, só para citar aqui, para vocês verem como a gente falou desse contexto de atualidades que é necessário para se formar um documento atual. Né? Então, tem as considerações, lógico, da nossa Constituição Federal, tem as considerações de Declaração Universal dos Direitos Humanos, bioéticos, da Lei Maria da Penha, olha só que bacana, da própria Lei Maria da Penha, que é bem recente, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso, dos portadores de transtornos mentais, inclusive já com a questão dos novos formatos de abordagem nessas situações de transtornos mentais, tá? E também os nossos conselhos de classe. Então, foi amplamente discutido, né, Rebeca? Exatamente. E, assim, apesar de ser um texto que ficou mais conciso depois dessas alterações, ele ficou menos extenso do que era o Código de Ética antigo, né? Mas nem por isso ele deixa de ter as suas especificidades, né? O que é importante é a gente entender que uma legislação de exercício profissional, principalmente de uma área ligada à saúde, né, que lida com com a vida das pessoas, né, que é a enfermagem, não vai ser uma legislação igual a uma regra de um jogo, que é sim, sim, não e não. Nunca vai ser possível que a gente tenha uma legislação que seja estritamente assim, porque cada caso sempre vai ser um caso. Cada paciente atendido vai ser um paciente. Cada profissional que está ali exercendo a sua função vai ser um profissional. Então não dá pra gente colocar isso tudo dentro de um saco e trabalhar como se fosse uma regra de jogo. Isso que acaba causando muita confusão, muitos problemas, até no próprio exercício profissional da enfermagem. É importante a gente destacar isso. Certo. E aí dentro do Código de Ética, então, a gente tem algumas divisões, né? Temos aí os princípios fundamentais, as questões que tratam de direitos, deveres, proibições, infrações e penalidades. Isso. Então ficou um pouco mais simples da gente ter essa leitura nesse Código de Ética. O Código anterior tinha algumas subdivisões, né, quanto à sociedade, do profissional, do exercício profissional, da interação entre os colegas de trabalho. E dentro de cada um desses subtítulos eu tinha cada uma dessas penalidades, então era uma coisa que ficava meio, às vezes até difícil mesmo de compreender, de interpretar. Esse texto ficou mais corrido, mais limpo, né? Menos complexo. Mas nem por isso é importante a gente também falar sobre essa interpretação da legislação. Até por ela não ser essa regra de jogo, a gente vai precisar aplicar caso a caso, cada especificidade, apesar da gente ter, lógico, ali parâmetros, né, que vão ser os mesmos, mas que vão ser adequados a cada situação profissional.
E o que acaba gerando um pouco dessa confusão é essa interpretação que se faz dessa legislação, Simone. Porque às vezes o profissional acaba fazendo uma interpretação muito individual. Ele lê aquele artigo e ele coloca na vivência dele e sem muitas vezes pensar que é praticamente impossível você estar ali no seu ambiente de trabalho atendendo um paciente, que não, esse atendimento, essa assistência não vai se correlacionar com outros profissionais também, e que vai depender do próprio ambiente onde esse paciente está inserido. Então nunca pode ser um recorte de um olhar individual que eu tenho, baseado na minha vivência pessoal, na minha vida, nas experiências que eu tenho fora ali daquele ambiente de trabalho, que muitas vezes pode estar ocorrendo o primeiro atendimento com aquele paciente, você nunca viu aquela pessoa, então você não sabe do histórico daquele paciente, então você não pode tirar pela sua vivência. Por isso que a interpretação individual, ela é um pouco complexa, né? É importante a gente debater entre nós profissionais sobre esse código de ética, é importante a gente assistir muitos canais oficiais, né? Buscar fontes oficiais de informação, às vezes, para tirar dúvida de algum artigo que ficou ali meio que em dúvida e tomar cuidado também com essa confirmação de dúvida, muitas vezes com o colega, porque assim como eu tenho essa minha interpretação individual, esse meu colega pode ter a dele, e que às vezes a gente pode concordar até por coincidências ali do trabalho, ou a gente acaba muitas vezes sendo tendencioso também em algumas interpretações que possam nos favorecer, que pra gente não é nada grave, mas você não sabe como que a pessoa que foi afetada por aquilo vai interpretar, vai receber, né, aquela ação que aconteceu. Então é importante a gente procurar sempre esses canais oficiais. Sim. Para tirar essas dúvidas. A gente vai ter os sites dos conselhos, tanto o Conselho Federal quanto o Conselho Regional de Enfermagem, que a gente pode mandar lá, tem o Fale Conosco, tem os canais oficiais, tanto para ligar, se você não conseguir contato pelo telefone, vai pelo site, dá para mandar e-mail, fazer solicitação na Câmara Técnica para tirar dúvida. Inclusive, dessa questão da Câmara Técnica, tem muita coisa que você pode colocar na busca da Câmara Técnica, né, Rebeca? Exatamente. Que já tem muito assunto, que tem algumas definições, que já tem resoluções, respostas, né, de dúvidas parecidas com a sua. Exatamente. Que foram respondidas lá na Câmara Técnica. E a gente tem até aplicativo hoje em dia que dá para baixar no celular e ficar bem fácil ali o acesso para consultar, né? O que é importante a gente destacar dentro disso é que o profissional de enfermagem, eu acho que a pandemia trouxe um pouco mais dessa realidade pra gente. O profissional de enfermagem precisa entender que ele escolheu essa profissão. Ele escolheu lidar com isso, ele escolheu uma profissão que é regulamentada por um conselho de classe, né? Assim como algumas outras profissões, nem todas, mas essa que nós escolhemos é. E esse conselho de classe, ele foi fundado para regulamentar o exercício da profissão. Ele não é uma entidade sindical. Os conselhos de classe não foram criados para defender ou proteger o trabalhador. Eles foram criados a partir da necessidade de se regulamentar essa profissão, para que dentro dessa profissão onde a gente lida com vidas, né, a gente não tenha aí a execução de procedimentos de forma inadequada, a gente não tenha todas as irresponsabilidades, né, negligências, imperícias que a gente ouve tanto falar, imprudências. Então a gente precisa que haja esse compilado de orientações profissionais que vão determinar como que essa profissão deve ser exercida, como esse profissional deve se portar, né? Então, que é bem diferente de uma entidade sindical, né, Simone? Sim. Que é onde a gente está aqui hoje, agora, conversando com vocês, né? Que tem outra função. Essa função, sim, de dar apoio, de fazer essa reunião desse conjunto de profissionais que exercem a mesma profissão, para que juntos a gente possa buscar formas de ter uma qualidade de vida adequada no trabalho, para que também a gente possa ter segurança para cumprir exatamente essas orientações que regulamentam a minha profissão. Sim. Então as duas coisas andam de mãos dadas, mas não são as mesmas
coisas. O conselho de classe não é igual a um sindicato. É importante a gente entender essa diferença. Senão a gente sempre vai se frustrar com os nossos conselhos de classe, né, cobrando posições deles que não competem a eles. E muitas vezes os próprios conselhos também não conseguem dialogar com o profissional e explicar isso. Às vezes acaba dando uma resposta seca, né? Quantas das vezes a gente acaba ouvindo aqui não é sindicato, né? De cunho trabalhista, procure o seu órgão representativo, a sua entidade sindical, mas é importante a gente entender o porquê, o que tem por trás disso, né? E como esse assunto é bem extenso, é delicado, envolve essa série de especificidades, seria impossível a gente conversar em um programa só sobre todo o Código de Ética Profissional, né? Então a gente vai fazer uma separação entre alguns temas para a gente ir conversando nos próximos programas. Por isso que a gente falou no começo que se vocês tiverem dúvidas, sugestões, assuntos que vocês acham importantes de serem abordados, entrem em contato com a gente para que a gente possa construir também essa nossa conversa sobre o Código de Ética juntos, né? Saber de repente quais são as dúvidas que vocês estão enfrentando. O cenário de pandemia é um cenário novo, apesar da gente já estar aí há 1 ano e meio nisso tudo. É uma vivência nova para todos nós profissionais, então é legal a gente manter esse diálogo, principalmente sobre as legislações da nossa profissão em meio a todas essas mudanças que a gente está tendo, né? Até porque, né, Rebeca, fazendo uma leitura rápida aí no nosso novo Código de Ética, alguns artigos são bem polêmicos, né? Exato. E que traz muitas dúvidas mesmo, né? Então, essa importância da gente começar a falar um pouquinho mais sobre isso e tentar trazer alguns exemplos, né? Por isso a importância da sua participação, né? Manda aqui pra gente, até se você passou alguma situação e gostaria que a gente pontuasse alguma situação, manda aqui pra gente fazer uma análise juntos aí, tá bom? Isso mesmo. A gente tem aí os conhecidos livretos, né, que contém as nossas principais legislações do exercício profissional, tanto o Código de Ética de Enfermagem, né, quanto a legislação, a lei do exercício profissional e algumas outras leis que são importantes a gente saber. A NR32, que também a gente vai conversar um pouco ao longo aí dos próximos programas, tá? E só que a gente não pode ficar preso a isso, gente, né? A gente tem disponível todo esse material e essas legislações nos sites dos conselhos, que você pode acessar tanto de algum computador, notebook, quanto pelo aplicativo de celular. Então tá sempre ali na palma da sua mão essas legislações. É importante você ler, é importante você ter domínio sobre, porque para você ter a autonomia e a segurança necessária para lidar com a vida das pessoas, né, você precisa ter um embasamento, e o mínimo que a gente precisa é ter conhecimento e domínio sobre essa legislação que regulamenta o exercício dessa profissão que a gente escolheu, né? E é uma profissão que a gente tem que sempre ressaltar, né, Rebeca? É uma profissão que nós escolhemos e que lida com vidas. Exatamente. Né? Com pessoas. Nós somos a profissão que lida desde o nascimento do ser humano até o seu fim. Exato. Né? E ainda, mesmo com o seu fim, a gente ainda lida ali com a situação familiar, né? Com todo um contexto. Então, isso é muito importante, é muito sério, né? Por isso a gente tem que ficar... Como a Rebeca falou, conhecimento é poder, né? É autonomia, né? É autonomia. Quem tem autonomia é quem tem conhecimento. Eu costumo sempre também destacar, quando a gente fala sobre estudo de legislação profissional de enfermagem, de que o profissional de enfermagem, e mais especificamente o técnico, o auxiliar de enfermagem, sempre são o fim, muitas vezes, da cadeia de atendimento, né? Então, por mais que exista um erro que foi cometido no início de um atendimento, que passou por uma cadeia de profissionais, esse erro, né? E infelizmente acabou tendo uma evolução, né? Que não é o que a gente espera. Muitas vezes o paciente acaba indo a óbito, vai ser ali na mão daquele profissional que está executando o que foi prescrito, seja pelo médico, seja pelo enfermeiro, né? É o técnico, é o auxiliar de enfermagem que administra a medicação, são esses profissionais que lidam diretamente com esse risco, e é um alto risco.
Então é importante a gente ter esse conhecimento, essa autonomia de exercício profissional, para que a gente tenha segurança muitas vezes de se recusar ou não a fazer algum procedimento, de questionar os outros profissionais se aquela ação prescrita foi adequada ou não, porque se eu acabo executando aquilo, depois eu também posso ser cobrado. Né? Por que você não questionou? Por que você não se recusou? E aí que gera toda essa polêmica que a gente tem da interpretação da própria legislação. E esse tipo de resposta, Rebeca, tem dentro desse novo CEP aí do nosso Código de Ética. Tem. Por isso é importante vocês estarem aí com a gente nos próximos episódios aí do programa pra gente falar mais sobre isso. Exatamente. Então a gente espera vocês nos nossos próximos programas para a gente debater isso juntos. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Reforçar aqui o nosso sorteio do oxímetro. Participem, interajam conosco para tentar ganhar, ok? Vamos continuar com a nossa hashtag AprovaPL2564. Façam aí suas fotos com a equipe, você individualmente, põe um cartazinho aí, hashtag AprovaPL2564, hashtag Abraça a Enfermagem. Continuem com a etiqueta respiratória, a lavagem das mãos, o manter o distanciamento, ok? Continue com isso aí. E a vacinação, fiquem atentos ao calendário, tomar vacina. Qual vacina? Aqui tiver. No nosso bracinho aqui. E também a gente fazer menção, como nós sempre fazemos, sobre os números da Covid. Hoje nós estamos aí passando já do 500 mil de mortos. Infelizmente, né? E a gente deixa aqui nosso sentimento a todas as famílias que perderam aí seus amores por conta dessa pandemia. E Sorocaba aí passando também o número de 2.595 óbitos por Covid. Isso aí é triste, né? Vamos lutar para que isso acabe, torcendo que com fé e com vacina a gente saia dessa. Exatamente.